Olá, eu sou o Thales Rogério, professora aqui do canal. Nós estamos em um curso básico em teologia e nós estaremos dando continuidade, iniciando mais uma disciplina, aprofundando os nossos estudos, que é o Pentateuco. Já finalizamos a disciplina de Introdução à Bíblia e agora daremos um pouco mais de profundidade aos nossos estudos com esta fantástica disciplina que é o Pentateuco. Antes de começar o nosso conteúdo, quero aqui pedir, se você é novo aqui e não se inscreveu no canal, queira se inscrever, compartilhar esse vídeo, dar o seu like, interagir comigo através do seu comentário, deixando aqui a sua dúvida, sugestão ou crítica, que na medida do possível nós vamos respondendo a todos. Vamos lá? Cada exemplar das Sagradas Escrituras inicia-se com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os judeus chamam esses livros de lei ou até mesmo de Torá. A separação desses capítulos, que foram considerados como livros, e por ter dado a sua atribuição aos 72 tradutores de Alexandria, sendo 6 de cada tribo, que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, essa tradução começa a ser chamada de Septuaginta. Inclusive, nós falamos sobre a Septuaginta na aula de introdução à Bíblia. A autoria desses livros é dada a Moisés, como servo de Deus, que escreveu as obras inspirado pelo Espírito Santo. O seu período de abrangência registra na história da humanidade o Pentateuco aí, englobando em torno de um período de mais de 25 séculos, cerca de 2.500 anos. Mas quando nós abrimos a Bíblia, nós temos o contato com o primeiro livro, que é o livro do Gênesis, o princípio de tudo. O livro de Gênesis, ele traz uma data de cerca de 1445 a 1405 a.C., lembrando que o período antes de Cristo sempre será decrescente. Algumas considerações precisam ser mencionadas antes de começar os nossos estudos no livro de Gênesis. Primeiro, o livro de Gênesis ocupa a posição como o primeiro livro do Antigo Testamento, servindo de introdução básica para a Bíblia inteira. O nome do livro traz, em hebraico, a primeira expressão Bereshit, que é o princípio de todas as coisas. O título Gênesis, como aparece em nossas Bíblias, é uma tradução do grego, que é referido no título hebraico, que significa a origem, a fonte, a criação ou o começo de alguma coisa. Gênesis, então, acaba se tornando o livro do início, o livro dos começos. A autoria do livro de Gênesis não é mencionada em nenhuma parte do livro. O testemunho do restante da Bíblia, porém, é que Moisés se tornou o autor do Pentateuco. Além disso, os antigos escritores judaicos e os primeiros dirigentes da igreja, eles entram em um acordo e testificam que Moisés foi o escritor do livro de Gênesis, uma vez que o relato do Gênesis, no seu todo, é de uma data anterior a Moisés. O papel deste, ao escrever o livro de Gênesis, foi, em grande parte, reunir sobre a inspiração do Espírito Santo todos os registros escritos e orais disponíveis, desde Adão até a morte de José, como termos que hoje são preservados no livro em questão. Uma possível indicação de que Moisés tornou aí, utilizando de registros históricos para escrever o livro de Gênesis, é a repetida expressão através do livro, estas gerações, até mesmo ele admite em algumas tradições que estas são as histórias por, e nós temos isso em Gênesis 2:4, Gênesis 5:1, Gênesis 6:9, Gênesis 10:1, 11:10, 27, 25:12-19, 36:1-9, 37:2. O registro com exatidão da criação começa da história da humanidade,
desde a origem do povo hebreu, bem como o concerto que Deus faz com os hebreus através da promessa feita a Abraão, principalmente lá em Gênesis no capítulo 12, e com também os demais patriarcas. O Senhor Jesus, inclusive, ele atesta no Novo Testamento a fidedignidade histórica do livro de Gênesis como uma escritura divinamente inspirada. Esses são os relatos até mesmo demonstrados aí na Bíblia de Estudo Pentecostal. Mas nós temos algumas características principais que assinalam o livro de Gênesis. Dentre elas, nós podemos destacar que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, com uma exceção do livro de Jó, e registra o começo da humanidade humana, do pecado do povo hebreu e da redenção. Gênesis revela que o universo material e a vida na Terra são categoricamente obra de Deus e não um processo independente da natureza. Dentre esse processo, 50 vezes nos capítulos 1 e 2, Deus é o sujeito de verbo que demonstra que ele é o Criador de todas as coisas. O concerto de Deus com Abraão, que começa com a chamada deste, como já mencionamos em Gênesis, no capítulo 12, nos versículos 1 a 3, foi formalizada no capítulo 15 e principalmente confirmada no capítulo 17. E é de suma importância em toda a Bíblia. Somente no livro de Gênesis explica a origem das 12 tribos de Israel e revela como os descendentes de Abraão, por fim, se fixam no Egito durante 430 anos. E assim preparam o caminho para o êxodo, para a saída, que é o evento redentor central do Antigo Testamento. Nós temos também que mencionar a origem das nações, que são bastante expressas aí no livro do Gênesis. Os descendentes de Sem, que povoaram as regiões asiáticas, desde as praias do Mediterrâneo até o Oceano Índico, ocupando a maior parte do território entre Jafé e Cã, foi dentre eles que Deus escolheu o seu povo, cuja história constitui o tema central das Sagradas Escrituras. Até porque, no Novo Testamento, perceba que Deus, ele tenta se tratar com o povo de Israel de uma maneira especial, desde a sua saída do Egito até o seu período pós-exílio. Os descendentes de Cã foram notadamente poderosos no princípio da história do mundo antigo, constituíram a base dos povos e com uma relação travaram com os hebreus, como sendo amigos aí e também inimigos. Eles estabeleceram-se na África, no litoral mediterrâneo da Arábia e também na Mesopotâmia. Os descendentes de Jafé formaram os povos indo-europeus ou arianos, embora não tivessem sobressaído na história antiga, tornaram-se raças dominantes no mundo moderno. Decorridos aí em torno de 120 anos depois do dilúvio, os habitantes de Siná começaram a construir uma torre para formalizar aí uma forma de culto idólatra. Mas Deus acaba confundindo as línguas aí em que eles falavam. Mas quando nós temos aqui o contato com esse processo histórico, daí em diante a torre passa a ser chamada de Babel, que seria conhecida como confusão na língua hebraica. É bem provável que a Torre de Belos, na cidade da Babilônia, haja sido a culminação da Torre de Babel. Constituía-se ela numa pirâmide quadrada de 8 pisos, cuja base média tinha aí uma quilometragem aí de mais de 1 quilômetro de circunferência. Você vai encontrar aí bases para aquilo que nós estamos falando no livro de Gênesis, no capítulo 10, nos versículos 10 e no capítulo 11, versículo 9. Mas, e o livro do Êxodo?
O Êxodo, ele já traz por tema a redenção, a saída do povo do Egito. Então, Moisés começa a narrar como que o povo sai ali de uma linha de escravidão, que estava passando aí mais de 430 anos sendo escravos, cozendo tijolos e prestando serviço aos diversos faraós de que ali passavam. E o livro traz uma data de cerca de 1445 a 1405 a.C. O Êxodo dá continuidade à narrativa iniciada no Gênesis. O título do livro deriva-se da palavra grega Êxodos, é um título empregado até mesmo na tradução Septuaginta, vem aí do Antigo Testamento em grego, que significa a saída, a partida, a liberdade do povo de Israel. Refere-se à poderosa libertação de Israel efetuada por Deus, tirando-os de uma situação de escravidão do Egito, marchando para uma terra que Deus havia prometido há muito tempo, usando até mesmo Moisés como sendo o tão esperado libertador aí. 2 pontos também relaciona o livro de Êxodo e que causa até mesmo algumas controvérsias. A data do Êxodo de Israel ao sair do Egito é a autoria do dito livro. 2 datas diferentes do Êxodo são propostas aí pelos eruditos. Primeiro, uma data recuada, também chamada de data bíblica, derivada aí do livro de 1 Reis, no capítulo 6, no versículo 1, onde está dito que o Êxodo ocorreu em 480 anos antes do 4º ano do reinado de Salomão. Essa declaração estabelece a data do Êxodo no ano de 1445 a.C. Por outro lado, no livro de Juízes, no capítulo 11, no versículo 26, Jefté, aí por volta de cerca de 1100 anos antes de Cristo, afirma que Israel ocupara sua própria terra já há 300 anos, o que permite datar a conquista de Canaã, e assim a conquista fica datada em aproximadamente no ano de 1400 a.C. A cronologia do Êxodo e a conquista de Canaã, dado aí ao período dos juízes, encaixa-se bem nos eventos datáveis nas histórias dos 3 primeiros reis de Israel, sendo eles Saul, Davi e Salomão. Os críticos liberais da Bíblia propõem uma data posterior para o Êxodo, cerca de 1290 a.C., com base em suposições a respeito dos governantes egípcios, bem como uma data arqueológica aí do século 18 a.C., sobre a destruição das cidades cananeias durante a conquista de Canaã. Há também uma discordância entre os eruditos bíblicos conservadores e liberais no tocante aí à autoria de Moisés no livro do Êxodo. Quais são, então, as discordâncias? Intérpretes modernos geralmente consideram o livro como uma obra conjunta, composta aí por vários escritores e completada num período da história de Israel muito posterior aos tempos da existência de Moisés. Já, por outro lado, a tradição judaica desde os tempos de Josué, no caso de Josué no capítulo 8 e nos versículos 31 a 35, bem como o testemunho de Jesus em Marcos 12, 26, o cristianismo primitivo e a erudição conservadora contemporânea, todos atribuem a Moisés, inclusive é unânime na tradição judaica dizer que Moisés é o autor do Pentateuco. Além disso, a evidência interna do livro apoia a autoria de Moisés. Por menores números aí, o Êxodo indica que o autor foi testemunha ocular dos eventos que ele mesmo registra no próprio livro. Então ele vivenciou e escreve tudo com maior propriedade, dando muito base para nós entendermos que Moisés é o único autor aí do livro
do Êxodo. Além disso, os trechos do próprio livro dão testemunha da participação direta de Moisés na sua escrita, como o Êxodo 17:14, Êxodo 24:4, Êxodo 34:27. Além da ideia central do livro, que seria a redenção pelo sangue de Cristo, em torno dessa ideia concentra-se a história de um povo que foi salvo pelo sangue de Jesus. Tanto é que foi uma instituição de que eles deveriam tirar o sangue de um cordeiro imaculado e passar nos umbrais da porta para quando o anjo passasse ali, a porta que estivesse com o sangue seria poupada. Essa redenção se apresenta suprindo todas as necessidades da nação. Oprimidos pelos egípcios, o povo de Israel necessitava de uma libertação, tanto que clamava há muito tempo por um libertador. Uma vez salvo, o povo necessita de uma revelação de Deus que os oriente na conduta da adoração e principalmente na vida. E Deus apresenta a eles uma lei. Não havia necessidade de ter ali uma lei absoluta. Mas por que Deus deu a lei e pediu para que Moisés deixasse escrita? Para que a lei viesse para a organização e orientação do povo. Até porque a população já estava liberta da escravidão, mas precisava de um direcionamento para se chegar mais a Deus. Existem também algumas características distintas do livro do Êxodo, como as circunstâncias históricas do nascimento de Israel como nação, os 10 mandamentos que caracterizam o livro de Êxodo no capítulo 20, a suma feita por Deus em uma lei, que essa lei seria para a contribuição moral e para a justa exigência de seu povo, e o fundamento ético da moralidade bíblica. O livro do Antigo Testamento, no caso o livro de Êxodo, é o que mais destaca a graça redentora e o poder de Deus ali em ação, o poder de Deus que está em constante movimento. Em termos do Antigo Testamento, o Êxodo descreve o caráter sobrenatural e a libertação que Deus efetua em seu povo, livrando-os do perigo, da escravidão e do pecado, e de Satanás e do mundo. O livro inteiro está repleto de revelações majestosas de Deus, como gloriosos em seus atributos, Deus como sendo misericordioso, como sendo fiel, como sendo santo, como sendo onipotente, o Senhor da história nos reis poderosos, como sendo o Redentor que faz um concerto com os seus e os redime e os justifica, como sendo justo e reto, e revela a sua lei moral e também na sua forma de juízo digno ali de adoração reverente, como um Deus transcendente que desce para o tabernáculo ali com o seu povo. Quando nós começamos a falar sobre esses atributos de Deus, nós também temos que mencionar que Israel foi convidada a adorar e foi instruída a essa adoração. Nós temos aí dos capítulos 24 a 40, Moisés recebe um modelo de tabernáculo, nós temos aí os capítulos 24 a 31, nós temos a quebra da lei nos capítulos 32 a 34, o tabernáculo que começa a ser elevado em construção nos capítulos 35 a 39, e o tabernáculo já na sua forma erigida no capítulo 40. Então, no Monte Sinai, Deus estabelece um relacionamento especial com o seu povo pela mediação de Moisés, como sendo um povo ali redimido e que Deus fora unidos por laços da sua própria aliança, e que Deus torna-se o Deus absoluto de Israel e que torna o seu povo também como sendo seu. Para que a comunhão ela pudesse continuar, Deus ordenou ali a construção do tabernáculo, e a expressão mais célebre ali, que dá total proporção a esse tabernáculo, está em Êxodo 25:8. O que está escrito nesse texto? E me farão santuário e habitarei
no meio deles. Então a presença de Deus ali era de extrema importância para o povo de Israel. Então, compreendendo até mesmo claramente a finalidade do tabernáculo, nós consideramos os títulos que lhes são ali aplicados. Dentro desses títulos aqui, eu separei alguns para comentar com vocês, para a gente já finalizar esse vídeo. Primeiro, o tabernáculo na linguagem hebraica significa morada. Embora Deus habite em toda parte, ele indicou um lugar onde o povo sempre pudesse encontrá-lo, como sendo a própria casa dele. Então era exatamente no tabernáculo que nós tínhamos a presença absoluta de Deus, e nós tínhamos até algumas divisões do tabernáculo, que nós vamos ver agorinha, essas divisões, o lugar santo e o lugar santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança, que era a representação ali da presença de Deus. Segundo, a tenda da congregação ou das reuniões. Era o ponto de contato e o meio de comunicação entre o céu e a terra. Isso está em Êxodo 29, 42 e 43. Terceiro, o tabernáculo do testemunho, ou a tenda do testemunho. Chama-se assim devido às duas tábuas da lei que foram colocadas na arca. E essas tábuas aí, elas serviram de testemunho, testificavam a santidade de Deus e do pecado, né? A santidade de Deus e do pecado do homem. Tanto é que quando nós encontramos ali, o próprio escritor aos Hebreus menciona sobre isso. O que tinha dentro da Arca da Aliança, né? Que simbolizava a presença de Deus? Tinha ali as tábuas da lei de Moisés, o maná dado por Deus ali no deserto e a vara de Arão que frutifica. Como quarto ponto, nós temos o santuário, né? Literalmente o lugar santo, que era um edifício separado para a moradia divina. Está aparecendo para vocês aí agora uma representação de como que era o santuário naquele momento. Nós temos aí a porta do santuário e a entrada do santuário, que já estava ali nos átrios de Deus. Nós temos aí no átrio um altar de bronze e ao lado do altar nós temos a fonte, que era o local onde o sacerdote se lavava antes de começar os seus rituais. Nós temos o primeiro véu, que já separa o lugar santo. Dentro desse lugar santo, nós temos a mesa da propiciação, um castiçal e o altar do incenso, onde era apresentado aí o sacrifício de louvor ao Senhor, e esse sacrifício de louvor deveria ser aí queimado e apresentado aí a Deus como um cheiro agradável em suas narinas. Então o incenso era queimado como um processo ritualístico ali, para que as narinas de Deus chegasse a algo mais confortável. E nós temos um segundo véu, e esse véu separa o lugar santo do lugar santíssimo, do lugar santo dos santos. No lugar santo dos santos tinha apenas a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença absoluta aí de Deus. Quando nós mencionamos o significado espiritual do tabernáculo, o tabernáculo tipifica a obra redentora de Cristo de levar os pecadores a Deus. E também nós temos menções sobre isso. No Evangelho de João, Jesus, ele tipifica o tabernáculo naquele momento, e ele traz algumas expressões, como João 10:30, eu e o Pai somos um. Em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 6:35, eu sou o pão da vida. Em João 9:5, eu sou a luz do mundo. Em João 4:13 e 14, eu sou a fonte de água. Em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 10:9, eu sou a porta. Então, tudo isso
traz ali uma comparação de Cristo, sendo ele todos os atributos que tinha no santuário, no tabernáculo. Na Epístola aos Hebreus, nós temos Hebreus 9, 11 e 12, Cristo como sendo sumo sacerdote. Hebreus 9, 15, Cristo é o mediador de um novo testamento. Em Hebreus 10, 19 e 22, o coração purificado. Hebreus 9, 28, Cristo oferecendo-se uma vez. E nós temos o próprio Cristo ali como sendo o nosso propiciatório, o nosso mediador, o nosso sustento, o nosso guia, o nosso purificador e principalmente o nosso redentor. Eu quero aqui agradecer a presença de todos. Essa foi a nossa primeira aula de Pentateuco. Que Deus continue aí abençoando e que o Espírito Santo dê uma melhor interpretação aos senhores. Bons estudos, voltaremos aí com a continuação desse estudo. Obrigado.